Amado Padre Cleison, nosso pároco, querida comunidade do distrito de JK, no nosso município de Formosa, em festa de Nossa Senhora Aparecida, padroeira desta bonita capela. Nesta santa celebração, meus irmãos, dentro da novena de Nossa Senhora Aparecida, nós louvamos a Deus pela fé do seu povo e nos preparamos para um momento muito especial, a bênção do nosso altar novo, da capela, do cálice e da patena, que servirão à mesa eucarística do Senhor. Hoje, mais do que nunca, precisamos entender que o que santifica o homem não é a técnica, nem os modismos espirituais, mas a graça que vem da fé, dom sublime que o Espírito Santo derrama nos nossos corações. A primeira leitura nos fala de um profeta angustiado diante da injustiça. O profeta é Abacuque e ele clama: Senhor, até quando? É a voz do homem que sofre com o mal, com a violência e a confusão moral. E Deus responde a Abacuque com a seguinte frase: o justo viverá pela fé. Vamos repetir essa frase, gente? O justo viverá pela fé. Essa é uma grande verdade. São José foi chamado de o justo, porque ele viveu da fé. É aqui que começa a força do homem de Deus. A fé não é uma fuga da realidade, mas é o modo, meus irmãos, mais verdadeiro de enfrentá-la. A fé é dom da graça divina, não é um produto do esforço humano. A fé, meus irmãos, nasce do alto, não do raciocínio. Ela é semeada por Deus e alimentada pela força e o poder da cruz. Vivemos tempos em que muitos abandonam a fé e substituem o mistério de Deus por discursos vazios e até terapias superficiais. Não há problema em buscar ajuda psicológica, quando ela é séria, enraizada na verdade sobre o ser humano. Ela coopera com a fé. Você ir ao psicólogo sério, ajuda. Mas o que vemos crescer, meus irmãos, é o psicologismo barato, que troca a graça por técnicas e o arrependimento, a confissão, por autocomiseração. As pessoas deixam de lutar e passam a tornarem-se vítimas de si mesmas. Os mais antigos lembram que não existia terapia psicológica aí há 50, 40, 60 anos atrás. E as pessoas eram capazes de vencer as dificuldades pela força da fé, pela teimosia da fé. A fé, meus irmãos, ela educa o homem para o combate interior. A fé faz cada um de nós compreender o sofrimento à luz da cruz de Cristo e dizer: mesmo sem entender tudo, eu confio.
Vamos repetir? Mesmo sem eu entender tudo, eu confio. É a fé que impede o desespero, que dá sentido à dor, que estrutura o nosso caráter, a nossa maneira de ser. Sem a fé, a pessoa humana se torna frágil, instável, dependente de consolos passageiros. Mas quando a fé é viva, ela faz do homem um homem firme como o altar, sólido, consagrado, inabalável. O altar que hoje será abençoado é símbolo disso. O altar representa Cristo, o justo que viveu plenamente pela fé e se ofereceu ao Pai. No altar se celebra, meus irmãos, o mistério do sacrifício e da vitória, a Eucaristia, instituída divinamente por Jesus. Que neste altar nós podemos contemplar o espelho da fé da nossa comunidade do JK. Uma comunidade que vai caminhando firme, humilde e fiel. São Paulo, na segunda leitura, diz a Timóteo: reaviva a chama do dom de Deus que recebeste. Repitamos: reaviva a chama do dom de Deus que recebemos. Essa chama, meus irmãos, esse fogo é a fé viva que nós recebemos no nosso batismo. Quantos católicos deixam apagar a chama da sua fé? Porque vive da emoção, do sentimento e não da convicção da graça. No primeiro sofrimento, na primeira provação, já não vem mais à igreja. A fé não é um sentimento. Vocês estão vendo aqui essas flores? As flores representam os sentimentos. Você enfeita o altar com as flores, elas caem as pétalas. Com 2, 3 dias já está tudo no chão. Sobra o quê? O graveto com os espinhos. Os sentimentos são as pétalas. O amor é o graveto, é o espinho. O amor dói. E a gente precisa aprender isso. A fé não é um mero sentimento. É permanecer, meus irmãos. É estar unido com Jesus. A fé não é um conforto, é força. Não é anestesia. É impulso para enfrentar a vida com coragem. Eu me lembro de uma mulher muito forte numa comunidade rural. Ela pouco sabia ler, mas era tiradeira do terço, do rosário, rezadeira, fazia oração com as pessoas. E um dia ela recebeu a notícia de que o marido e o filho haviam sido mortos num acidente. Qual foi a palavra dela? Deus os me deu e agora Deus os levou. E ela continuou a sua vida, cuidando dos demais filhos. Porque quem tem fé não esmurece diante da provação. Deus nos deu, diz São Paulo, um espírito de fortaleza. Católico é sinônimo de forte. O católico tem que ser forte, porque nós temos os sacramentos, nós temos a oração, nós temos a Eucaristia. O católico deve ser uma pessoa cheia de amor. Amar, perdoar, ajudar os que sofrem. O católico é chamado a ser uma pessoa sóbria. Tem muita gente que hoje precisa de fumar maconha, beber cachaça, se embriagar para dar sentido à vida. O católico não precisa disso.
De maneira alguma, porque nós somos sustentados pela graça de Deus. Onde há fé, há equilíbrio. Onde há fé, meus irmãos, há maturidade. Onde há fé, a pessoa não se perde nos labirintos de si mesmo. Porque a fé sustenta o nosso caráter, renova a nossa consciência e coloca o homem de pé diante de Deus. O problema da nossa sociedade é que ela enfraqueceu o alicerce moral das pessoas. A moral hoje é muito pouco vivida. O que é a moral? É a ciência de você escolher entre o bem e o mal. E as pessoas acabam por querer assumir sempre o bem. Outro dia eu escutava uma pessoa dizendo: eu escolhi o demônio, eu gosto do diabo. Bom, a pessoa é livre, né? Você escolher quem vai te bater o tempo todo, porque no demônio não se tem uma vírgula que preste. Tudo no diabo é o mal. Como que você vai escolher o demônio? É muita tristeza isso. Assim, meus irmãos, esta sociedade fraca forma pessoas que se quebram na primeira ventania. Na primeira tempestade cai tudo no chão, porque é um povo fraco, homens fracos, mulheres fracas, jovens fracos. Isso a sociedade está fazendo, mas nós somos católicos, nós somos do altar, nós somos da fé e nós queremos ser fortes. Nada vai nos derrubar, nada mesmo, porque nós vamos resistir o quê? A tentação. A tentação não terá poder na nossa vida, porque nós queremos ser homens e mulheres fortes diante da provação. Ninguém pode dizer que nunca vai ser provado. A gente pode ter um acidente e ficar na cama para sempre. Você pode ter uma pessoa na sua casa que tenha também um acidente, que você vai ter que cuidar dessa pessoa a vida toda. É provação. Mas o cristão perde a cabeça na provação? Não. Quando vem a provação, a gente olha para a cruz e entende que na cruz de Jesus nós temos tudo. Na patena, que é esse pequeno pirex dourado que a gente usa para colocar a hóstia, para consagrar, ela é símbolo da pureza e da docilidade do coração humano. Quando a fé é viva, o coração se torna como essa patena que nós vamos ungir e abençoar daqui a pouco. O coração se torna limpo. O coração torna-se receptivo, preparado para acolher Jesus, que se oferece a nós. E na patena, o sacerdote oferece-no por Cristo, com Cristo, juntamente com o cálice, o sacramento de Cristo ao Pai. No Santo Evangelho de hoje, os apóstolos fazem um pedido que todos nós devemos repetir todos os dias. Senhor, aumenta a nossa fé. Vamos repetir? Senhor, aumenta a nossa fé. Jesus responde que basta ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda para mover montanhas. O grãozinho da mostarda é tão pequeno como a sementinha do fumo, bem pequenininho, mas se torna grande. A fé faz isso. A fé é uma maravilha. É pequeno, é pouco, mas é grande, é total. É pequena,
a semente da fé, mas ela é verdadeira. Por isso ela brota. A fé, meus irmãos, não precisa ser um espetáculo. Precisa ser autêntica. O católico tem que ser católico. Você é católico, você não tem que ir nas outras igrejas. Não tem que ir lá para o candomblé, para a Umbanda. Não. Para o Vale do Amanhecer. Católico é católico. A gente respeita todos os outros, mas eu sou católico, a minha fé é católica. Eu amo Nossa Senhora, eu amo a Eucaristia, eu amo Jesus, eu amo o altar, eu amo meus irmãos. Eu não preciso de outras coisas. Eu quero ser autêntico. Eu quero ter uma fé pequena, mas vivida com sinceridade. E essa sinceridade tem o poder de transformar a nossa vida completamente. O católico de fé viva não é aquele que entende tudo, mas aquele que mesmo sem entender permanece de pé aos pés da cruz, como Nossa Senhora. Nem o bispo sabe tudo, nem o Papa, porque as coisas de Deus são tão grandes que nesse mundo a gente não dá conta de compreender tudo. Mas se eu creio, se a minha fé, mesmo pequena, é pura, eu nunca vou deixar de estar aos pés da cruz com Nossa Senhora, entendendo a minha dor no sacrifício de Cristo. Meus irmãos, é essa a nossa fé católica, que nós queremos viver nesta novena de Nossa Senhora Aparecida com muita força e sabedoria. A fé de Nossa Senhora, a fé que nasceu nas águas humildes do rio Paraíba, onde foi encontrada a sua imagem, em São Paulo, no coração de um povo simples, é a fé que nós estamos aqui dizendo, eu creio. Isso é bonito. É a fé que sustenta os pobres, que consola os doentes, que fortalece os sacerdotes e que mantém viva a igreja. Eu lembro-me de um padre que me contava como foi a vida dele com a sua família. A sua mãe, uma camponesa com 8 filhos. O pai um dia chegou para ela e disse, você já está muito velha, você está feia, eu vou arrumar uma outra. Eu já fiz muita coisa, eu vou cuidar da minha vida. E largou a mãe dos seus filhos com os 8 filhos, uma escada. Foi para uma cidade grande trabalhar, arrumou outra mulher. E aquela mulher, o que ela fazia? Ela ia para as palhadas de roça, catar restos de arroz, de feijão, de milho, para tratar dos filhos, lavando roupa para os outros, embolando sabão para os outros. E ela criou os filhos. E esse padre dizia, uma vez me comoveu, porque nós não tínhamos jantado, não tinha comido nada. E os meninos estavam com a barriga roncando. E ela pegou 8 xícaras, colocou 8 xícaras em cima da mesa, um pouquinho de sal dentro de cada uma, colocou a água e mexeu com o dedo. Fez uma oração a Nossa Senhora e deu para os meninos beber e mandou eles ir dormir. E ele disse que parece que eles tinham jantado uma janta tão grande que dormiram todos e amanheceram bem. É a fé. Isso é a fé de uma mãe. Uma fé firme. E sabe qual foi o destino dele? Depois de muito tempo, na miséria, apodrecido com câncer, veio bater na porta dos filhos. Porque a mãe também, a esposa já tinha morrido. E os filhos teve que cuidar dele. Porque ele não tinha fé. A esposa, sim, tinha muita fé. A fé precisa ser provada nos momentos de dificuldades. Eu lembro que na primeira crise de morte da minha mãe, eu tinha uns 9 anos e pouco, e eu me desesperei e falei com Deus, não é a hora.
Aí fui lá no quintal, ajoelhei em cima de uma pedra de tapiocanga e fiz uma oração e minha mãe voltou. Depois de 1 ano e meio, ela deu a crise para morrer e eu senti no coração que era a hora dela. E eu falei para Deus, leva porque ela está sofrendo muito. É a fé. A fé, ela acontece nesses momentos mais difíceis da nossa vida. Meus queridos irmãos, a fé é o cimento da nossa alma. Sem ela, o homem se torna fragmentado, dividido. E o mundo se torna raso, sem sentido. Quando o homem perde a fé, ele perde a capacidade de suportar a dor, de perdoar, de lutar e de recomeçar. Por isso nós viemos aqui hoje e nos vemos também nesta capela, cada um de nós como pessoas frágeis. Nós não somos tão fortes. Nós somos frágeis no relacionamento uns com os outros. Vocês sabem disso. Às vezes as nossas amizades não são permanentes. Há muita fofoca na comunidade, certamente, toda a comunidade tem, que é fraqueza da fé. Quando você fala mal do irmão, é sinal que a sua fé está pequena. A gente tem que falar primeiro mal da gente. Eu sou pecador, sou miserável. Quando eu aponto o dedo para o outro, eu tenho 3 apontados para mim. Então eu preciso aprender isso. Por que há tantas pessoas vazias? Falta de fé. Vem a depressão, vem a falta de consolo, vem a ruindade, vem tudo no coração. Por quê? Porque falta o eixo da fé. O carro, para rodar, tem que ter o eixo. Se não tiver o eixo, os pneus não rodam. A nossa vida, para rodar, para andar, precisa ter o eixo, que é a fé. E esse eixo é ele que renova a nossa força interior e dá sabedoria, coerência, força para a nossa vida nesta terra. A fé, meus irmãos, não elimina o sofrimento, mas transfigura o sofrimento. Vamos pensar nisso aqui. Eu sou católico, eu sou ministro da comunhão, eu toco, eu canto na igreja, eu dou o dízimo, eu ajudo os pobres, eu ajudo o padre. Eu não posso sofrer, o sofrimento não é para mim, eu não mereço o sofrimento. Pois merece. João Paulo II, nosso Papa Santo, quando foi morrer, sofreu muito. E as pessoas perguntavam, mas por que o Papa tem que sofrer tanto? Mas é da vida, gente, o sofrimento faz parte. Só que o pagão sofre de um jeito, o cristão sofre de outro. O pagão sofre na revolta, xingando, blasfemando, suicidando, matando os outros. O cristão sofre amando. A dor é colocada no amor de Cristo na cruz. Aqui está a diferença. E uma grande diferença. Porque o pagão escurece o sofrimento. O sofrimento vira uma noite escura. O cristão transfigura o sofrimento. Ao invés de ser uma noite escura, é a luz. Esse sofrimento é para mim, eu mereço. Eu me lembro de um padre que estava a morrer com grande sofrimento. Eu era padre novo, fui visitá-lo. Ele num câncer terrível. Um padre trabalhou muito. E ele dizia para mim, reza para mim, porque eu preciso ter força. Porque esse sofrimento que eu estou passando, eu preciso dele. Esse sofrimento vai me fazer luz. E é verdade, é isso mesmo. Então, meus irmãos, a fé, ela nos ensina a interpretar a dor à luz da cruz. E a ver na luta um caminho de redenção.
Aquela mulher criou os 8 filhos, batendo roupa, embolando sabão, catando resto na palhada. Nunca reclamou, dizia o padre, filho dela. Rezava o terço com os meninos e ensinou os meninos a viver a pobreza com alegria. Vocês nunca se sintam inferior a quem é rico. Nunca inveje quem tem as coisas. Vocês todos vão trabalhar. E hoje são uma família, um já falecido, todos trabalham, são bem-sucedidos, porque teve a base da fé da mãe. A mãe ensinou os filhos. Coisa bonita. Porque, meus irmãos, é na cruz que o homem reencontra a sua dignidade e aprende o amor verdadeiro. Por isso que nós não precisamos do boteco de cachaça. Católico não precisa de boteco de cachaça para ser feliz. A juventude nossa não precisa de maconha, de droga para ser feliz. Católico não precisa de pornografia, de prostituição, sexo fora do casamento para ser feliz, não. Ontem mesmo um casal de namorados, 3 anos e 2 meses de namoro, vão casar agora no final do ano. Me pedi a bênção. Eu perguntei, como que está o namoro de vocês? E eles disseram, nós estamos seguindo a vontade de Deus. Ou seja, os dois são virgens, estão na pureza, vivendo o seu namoro para ter um casamento permanente. Isso é cruz. É difícil para um jovem, um casal de jovens namorar sem ter relação sexual? É difícil, que a natureza tenta, mas a fé ajuda a gente a viver a pureza. Como isso é bonito, como isso é importante para nós. Então a fé não nos faz fugir da dor, mas a nossa fé nos faz compreender a dor. Vocês estão entendendo isso, gente? Eu estou falando um pouco mais porque eu venho aqui poucas vezes, então estou falando um pouquinho mais para vocês hoje. Mas eu acho que esse assunto é bom para vocês. Nós precisamos meditar sobre essas coisas. Não é só falar de Jesus te ama, Jesus é bom, tal, tal. Não, mas vamos ver como que Jesus é bom, nos ajudando com a nossa fé a entender a nossa dor. Porque viver não é fácil. Viver é amar e sofrer. Essa menina corre para lá, para cá dentro da igreja. Tem que ter cuidado para não derrubar o microfone. Para lá, para cá. Mas ela terá a vida também de sofrimento. Terá seus desafios. A criança na humildade terá também seus desafios na vida adulta. Assim, meus irmãos, a fé nos dá coragem de enfrentar tudo com esperança. O católico não pode ser otimista ou pessimista. O católico tem que ter esperança. Que o otimista fica esperando que tudo vai dar bom. O pessimista acha que nada dá certo. Não, nós temos esperança. O que vier, Deus vai agir na minha vida. Se vem o sofrimento, eu venço. Se vem a alegria, eu alegro e vou adiante. Porque católico não tem medo das dificuldades que vêm sobre nós. A fé, meus irmãos, nos lembra que há um altar no coração do mundo. Há um cálice, nós vamos benzer o cálice agora, cheio do sangue da vida. Há uma patena sustentando o corpo da verdade. A fé nos faz enxergar. Enxergar o que o mundo não vê. Enxergar que Deus age, mesmo em silêncio, e que a cruz é vitória, não derrota. Mesmo quando parece ser uma derrota, mas não é. Eu quero concluir, meus irmãos, e nesta celebração pedir a Deus que aumente a nossa fé, a fé da nossa comunidade. Que o altar que hoje será abençoado seja sinal da firmeza da nossa fé aqui no JK e da nossa esperança. Que o cálice e a patena nos recordem a nobreza do mistério e a grandeza do serviço a Deus.
e que esta nossa amada comunidade dedicada a Nossa Senhora Aparecida aprenda a viver da fé, não de modismo, não de vaidade, nem de palavras bonitas, mas da graça que sustenta, da cruz que santifica e da verdade que nos liberta a partir de dentro. Que o justo viva pela fé. Vamos repetir? Que o justo viva pela fé. E meus irmãos, e que esta fé de vocês, uma fé simples, seja firme. E que vocês continuem sustentando a vida desta comunidade com a fé que nós recebemos da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora Aparecida, Mãe da fé e da esperança, rogai por nós, agora e na hora da nossa morte. Amém.